Muito bem, de volta ao vivo pela TV Horizonte com o nosso Jogada de Classe. Gente, a pior coisa do mundo é você estar com dor no corpo. Você anda, dói aqui, dói ali, etc e tal. Se você não estiver bem fisicamente, você não rende no serviço. Isso é fatal, né? Então, para que você tenha realmente uma condição ótima de trabalho, você tem que dormir bem. Isso é fundamental na nossa vida. E o seu colchão pode ser responsável por isso. Se você está com dores no corpo, com insônia, o problema pode ser o seu colchão. Por isso, eu indico para você a Sonhar Colchões, que tem centenas de colchões de várias e grandes marcas para você escolher o seu. Profissionais que podem te orientar com absoluta certeza do que está falando. Então, não deixe de fazer uma visita a Sonhar Colchões. Lá tem as marcas Ortocrim, Ortobon, Castor, Anjos Colchões e Probel também, que é uma marca difícil de encontrar em outras revendas. Lá na Sonhar Colchões você encontra a Probel, tá bom? Então, dormir bem é essencial para a nossa saúde, para a nossa vida. 2 endereços da Sonhar Colchões, Avenida Cristóvão Colombo, 537 na Savassi, o telefone é 3309-1320, e uma loja lá no bairro São Bernardo, Rua Maria Amélia Maia, número 710, doutora Adriana. Vamos lá, Daniel Barbosa, cadê o Bruno Rodrigo? Não se recuperou até hoje? Precisamos dele bem para caso o Dunga convoque o Dedé, ele esteja pronto, nem que seja para compor o banco. E o Gustavo Oliveira, será que a recusa dessa proposta para o Everton Ribeiro é verdade? Se for, nós torcedores agradeceremos eternamente a diretoria, porque pensando friamente é dinheiro pra caramba. Muito bem. Já já a gente vai falar da situação do Cruzeiro, desses assuntos bem abordados pelos nossos telespectadores. Vamos finalizar as notícias do Clube Atlético Mineiro, né? Impossível agora, no momento, você mostrar para o torcedor qual é o provável time do Atlético no jogo de quinta-feira. Sim, certo, só que o Dátalo e o Luan voltam ao time. Isso é o certo e o resto é aguardar aí departamento médico e liberação de Josué, de Maxwell, para ver como é que ele vai acertar aí o meio de campo. Possivelmente ele pode manter o Marion, né? Nessa vaga aí, caso o Maxwell não jogue, o Tardelli não vai jogar. Exato. Agora, o torcedor está perguntando ali onde anda o Bruno Rodrigo. Outro dia até a nossa produtora Silviana fez uma entrevista com ele. Eu achei ele assim a entrevista muito boa e tudo, mas ele muito para baixo, muito acanhado e tudo. E ele é o cara mais solto e tudo mais. Deve estar sofrendo com essa ausência, né? Eu estou fazendo para fazer um paralelo, colocando isso para fazer um paralelo. E o Guilherme, que nem se fala no Guilherme mais. Sumiu completamente. Cadê o Guilherme do Galo, gente? Tá machucado, né? O jogador... mas não recupera. Quantos meses? Mas demora, que foi uma lesão muscular que ele sofreu. Demora cerca de até 3 meses para recuperar. Então, o Guilherme é um jogador que todo mundo tinha esperança nele quando o Ronaldinho deixou o Atlético para fazer aquela função de camisa 10, né? Nesses jogos que ele jogou depois da saída do Ronaldinho, foi um jogador tímido, é um jogador muito habilidoso, né? Dentro do próprio Atlético, todos têm ele como um dos mais habilidosos, né? Muitos treinadores falam, não, o Guilherme é um dos atletas mais completos que eu já trabalhei, mas precisa mostrar isso dentro de campo, né, Orlando? Porque não joga. A sua Libertadores, se for olhar bem assim, o Guilherme no Atlético, a gente passar limpo, aquele gol no ano da conquista da Libertadores foi o que ele fez até hoje. Se você for pegar dia por dia, né, período por período, ele não jogou meio ano ainda. Não. Nem? Não, e jogou meio ano. E é o que eu comecei falando aqui, instantes atrás, contusão muscular. No Atlético isso é uma rotina. Parece que não tem um trabalho prévio. Aí vão me falar, mas você não entende nada de medicina. Ok, não entendo, mas eu acho que existe uma satisfação que tem que ser dada, inclusive, para todo mundo. Por que o Guilherme machuca tanto? Mas eu acho que o Guilherme, o caso dele é o Guilherme. Pois é, mas se é o Guilherme, ele deveria ter um tratamento especial para ele. O Neto Berola, quando chegou ao Atlético, ele não conseguia jogar 90 minutos. Porque ele tem um problema na pisada, na corrida, ele tem problema de fadiga muscular. O Atlético tratou isso. Não conseguiu, mas desenvolveu o potencial, mas detectou. No Guilherme não se detecta. E aí ele recupera, coloca ele para jogar, ele joga 1, 2, 3 jogos, começa a criar aquela expectativa, ele machuca, vai para o departamento médico. E é muito engraçado. Os jogadores do Atlético vão para o departamento médico. Marcos Rocha machucou. 2 semanas ele está liberado. Previsão. O Hever machucou, o Pierre machucou, Guilherme machucou. Não se fala previsão. É impressionante, né? Quando ele machuca, não se solta uma previsão para o Guilherme, porque parece que ele já tem uma dificuldade para se recuperar. A previsão mesmo, Breno, eu lembro que deve ter o quê? Uns 3, 4 anos que o Atlético parou de fazer isso.
Eles não falam. O Rodrigo Lasmar chegou e falou, a partir de hoje a gente não fala mais o tempo de recuperação para não criar uma expectativa. Então o clube já não trabalha com isso mais. Mas os últimos foi dito. O Marcos Rocha foi dito quanto tempo ele ficaria e foram trabalhados. Mas eu acho que do departamento médico eles ainda continuam com essa doutrina de não falar. A imprensa às vezes pode questionar, pode falar, não... Eles sabem mais ou menos, assim, cada lesão, quanto tempo que demora e eles vão fazer... Eles fazem um prognóstico, assim, mas do departamento médico eu acredito que ainda mantém essa postura de não falar. Eu acho que o ideal, minha opinião era que falasse, sabe? Tivesse pelo menos um prazo médio até para saber quando pode contar. O treinador pode contar com o jogador, enfim. Muito bem, então do Galo é isso aí. Já vamos falar do Cruzeiro. Quero lembrar antes de vocês, porque não posso deixá-lo na mão. Se for seu amigo telespectador, minha amiga telespectadora. Então é o seguinte, a questão da bateria do seu carro. Deu problema na bateria, não fique insistindo, brigando com ela, porque eles não resolvem o problema. O problema é resolvido com facilidade. Basta você pegar o seu telefone celular, seu telefone de casa e ligar para Pedrinho Baterias, 3429.000. Só isso, 3429.000. Em instantes, a bateria nova está prontinha para entrar no seu carro, o funcionário coloca para você não suja a mão, não tem nada a ver, ainda paga... no cartão de crédito que ele leva a maquininha para você, tá bom? 3429.000, a partir de agora na sua tela, Cruzeiro Esporte Clube. E o Cruzeiro vive um momento de tanta tranquilidade, digamos assim, que o presidente, Dr. Gilvando Pinho Tavares, teve o peito de dizer não a uma proposta de 30 milhões de reais pelo jogador Everton Ribeiro. Do Mônaco. Proposta do Mônaco, correto. E ele já fixou, né? Acho que a proposta veio em 10 milhões de euros e ele disse que em menos de 12 milhões de euros ele não negocia o jogador. É o que o torcedor falou aí, que está dando os parabéns a ele. Ele fez a mesma coisa com o Montijo, quando ele chegou no Cruzeiro. Ele bancou que o jogador tinha o momento certo e o valor certo para sair. Menos disso, eu não vou liberar. Já pensou se o presidente fosse Perrella? Já estava vendido. Na hora. Na época, eu lembro que esse foi o cartão de visitas do Giovani. Era um presidente novo, até então ninguém conhecia. Muita gente achava que era uma loucura dele, mas ele bancou. Na época eu lembro que até o Zezé falou, não, uma loucura, tinha que vender. Exatamente. E ele manteve essa... Bem lembrado. E para o Cruzeiro é muito mais importante neste momento você manter o atleta, porque ele é importante para o grupo, né? Para conquistar esse título novamente. E depois do campeonato, aí sim. Gente, ele tem tudo para se consagrar aí, para ganhar mais um título brasileiro com o Cruzeiro, para levar o Cruzeiro a outra Libertadores. Ele vai fazer aí seu primeiro jogo pela seleção essa semana. Ele pode se valorizar muito mais pela seleção brasileira. Eu acho que o Gilvan está correto. Olha, é claro que, na minha opinião, que o torcedor do Cruzeiro, se ele tiver pensamento contrário, pode mandar mensagem para cá. É claro que o torcedor do Cruzeiro quer mais uma Libertadores, sonha com mais uma Libertadores. Mas eu acho que o sonho principal do torcedor do Cruzeiro, no momento, é ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, se o presidente conseguir segurar os jogadores pelo menos até dezembro, terminando o Campeonato Brasileiro com mais um título, o torcedor não vai fazer muita questão se ele vender uns 2 jogadores. Justamente. E agora, fazer o que o Luxemburgo fez em 2003 é muita loucura, né? Você vê que ele fez um desmanche durante o campeonato, né? Quantos jogadores não saíram do Cruzeiro? David e outros aí. E deu certo, mas não é sempre não. Não adianta vender agora o Everton Ribeiro e outros achando que vai acontecer a mesma coisa. Não pode arriscar. Esses jogadores vão se valorizar mais ainda, né? Com essa seleção brasileira, Lucas Silva, o Everton, o Rafael. Acho que tem que aguardar, pelo menos até o final do ano, que com certeza o Cruzeiro consegue mais dinheiro em cima disso. Porque uma venda agora seria um desastre. A verdade é essa. Porque... Tecnicamente seria um desastre. São os principais jogadores, Exato. né? Tanto o Ricardo Goulart quanto o Everton Ribeiro, os dois receberam proposta. É verdade. E devem receber, né? E deve chegar o ano inteiro aí, pelo que eles jogam, receber muitas outras propostas. Ok, e o Marcelo Moreno está conosco falando sobre este bom momento. Marcelo, tá deitando e rolando no nosso Marcelo Moreno, que vai falar já aqui no Jogada de Classe sobre esta fase. Eu já ouvi algumas frases, eu achei uma bobagem, mas a gente respeita. Marcelo Moreno nasceu para jogar no Cruzeiro. Não, ele nasceu para jogar em qualquer clube. Agora, tem uns momentos bons, tem uns momentos ruins. E tem jogador que se identifica, né, com o time, ele tem um ambiente extra-campo, né, da cidade, isso tudo influencia, né? É verdade. Eu tenho aqui um grande amigo dele. E realmente, se você... Fala aí, Marcelo Moreno, vamos ver, se liga aí. Um momento
especial, um momento muito gostoso na minha carreira. Voltar ao Cruzeiro e receber o carinho que eu recebi aqui do torcedor cruzeirense foi maravilhoso. Me deu muita confiança para poder mostrar meu trabalho dentro de campo e o Marcelo Oliveira, junto com os companheiros, estão me ajudando a que eu possa fazer meus gols e ajudar o Cruzeiro, e tomara que possam vir muitos ainda. Muito bem, tá aí o Marcelo Moreno, joga hoje. Hoje? Hoje não, que amanhã. Não, amanhã. Quer dizer, não sabemos se joga, né? Porque ele pode ser poupado, né? O Cruzeiro levou um time aí com alguns jogadores da categoria de júnior, né? E o Marcelo está pensando em dar uma mesclada. Alguns nem viajaram, como o Dedé, né? Que é titular. E ele está pensando lá em dar uma mesclada. Vamos ver hoje no treinamento, hoje à tarde, que ele vai colocar em campo lá. Só dar uma continuidade ao meu raciocínio, ele é um jogador que realmente se identificou com o Cruzeiro. Teve a oportunidade em outros clubes, não foi bem, né? No início dessa última passagem, nessa passagem atual dele, ele não começou bem e o Marcelo Oliveira bancou o Marcelo Moreno, e agora realmente ele é um jogador, como foi o Marcos para o Atlético, né? O Marcos passou pelo Corinthians, mas no Atlético mesmo que viveu o grande momento da carreira. História. Muito bem, meus amigos, então nós vamos para mais um rapidíssimo intervalo. A gente volta já já. Só quero lembrar você que quinta-feira a minha banda Flashback, que revive os grandes sucessos dos anos 60, 70 e 80, 3 décadas, tudo que foi de bom de música, vai tocar na Boate Na Sala, que fica na Pontelar Shopping, né? Ali subindo a Raja Gabalia, não é isso? A gente, subindo a Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, tem razão. Rápido intervalo, a gente volta. Até já.